José de Nazaré foi marido de Maria, mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, pai de Jesus, porque agia legalmente como pai para Jesus. Inclusive, os judeus da época consideravam Jesus como filho de José, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. E diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. São poucas as informações que temos sobre a vida de José. Sabemos, porém, que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi. Isso fica claro na genealogia de Jesus, apresentada em Mateus capítulo 1. Já a genealogia presente do Evangelho de Lucas possivelmente não é a de José, mas a de Maria. De qualquer forma, ambos evangelhos demonstram claramente que Jesus não era filho de José. Mesmo em sua genealogia registrada no livro de Mateus, o escritor enfatizou essa questão ao destacar no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. José era um carpinteiro que vivia em Nazaré, uma pequena aldeia na região da Baixa Galileia. Ele já aparece no relato bíblico como noivo de Maria, uma virgem que morava no mesmo vilarejo. Dos 4 evangelhos, José não é mencionado apenas no livro de Marcos. Ele recebe maior destaque nos evangelhos de Mateus. O evangelista, inclusive, registra a revelação dada a José quando o anjo do Senhor lhe falou em sonhos. Maria ficou grávida num período em que já era noiva de José, mas antes de ter tido qualquer relação com ele. Esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que nós temos sobre o compromisso dessa natureza na nossa atualidade. As Escrituras afirmam que José era um homem justo e íntegro. Curiosamente, não existe nenhuma fala de José nos Evangelhos, e as Escrituras o descrevem em poucas palavras. Mesmo com poucos detalhes, não podemos ignorar a relevância de José como tutor do menino Jesus. Apesar de não ter sido o pai biológico, coube a José a responsabilidade de proteger, educar e cuidar do menino até a sua fase adulta. Apesar de não haver muitos detalhes sobre a relação do casal, as Escrituras nos mostram o quanto José amava Maria através dos seus atos. Quando José soube que Maria estava grávida, ao invés de expô-la, procurou anular o casamento secretamente a fim de preservá-la. Um divórcio público tornaria um caso um escândalo, colocando Maria grávida numa posição de perigo e vulnerabilidade diante da sociedade da época. No momento em que José recebeu a revelação do anjo do Senhor a respeito da gravidez, ele obedeceu prontamente à orientação de Deus, assumindo Maria e a responsabilidade de cuidar do Salvador. Nas Escrituras podemos perceber a liderança e a obediência de José nas decisões em preservar Maria e Jesus, desde a escolha do nome, a fuga para o Egito, o nascimento e a apresentação do menino Jesus no templo. José foi o pai de Jesus. Apesar de não ser o filho de sangue, José teve toda a responsabilidade paternal de cuidar do menino até a sua fase adulta. Coube a José obedecer à voz de Deus e tomar boa parte das decisões da família. A Bíblia não descreve a relação entre o pai e filho, mas podemos crer que José foi um pai responsável e que amava o menino Jesus. Todos os anos, José levava sua família ao templo para as festividades da Páscoa. No episódio em que o casal perdeu o Jesus de vista, José e Maria ficaram 3 dias à sua procura. Ao encontrá-lo no templo em Jerusalém, Maria relatou a aflição de José por Jesus. Diz no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Na antiguidade, o termo carpinteiro tinha um sentido muito mais amplo. Não existiam profissões modernas como engenheiro civil, arquiteto ou designer. A maioria das construções da antiguidade tinha estruturas em madeira e envolviam trabalhos de carpintaria. Provavelmente José trabalhava como carpinteiro na construção civil e não na produção de móveis. Era comum o pai passar ao seu filho o seu ofício, o que nos leva a crer que Jesus tenha aprendido o ofício da carpintaria com José na sua adolescência. Apesar da tradição, as Escrituras não afirmam que Jesus foi o carpinteiro antes ou depois do seu ministério.
Existe apenas uma citação ao ofício de Jesus no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde diz: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria?" O que nos leva a acreditar que Jesus deveria ajudar o pai em algumas das suas empreitadas. É difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público. Alguns estudiosos baseados em João capítulo 6, versículo 42, sugerem que talvez ele ainda estivesse vivo. Porém, admitem que provavelmente ele tenha morrido durante esse período, visto que ele não é mencionado juntamente com Maria e seus irmãos em outras referências. Além disso, por José não ser mencionado na ocasião da crucificação de Jesus e pelo fato de Maria ter sido recomendada aos cuidados do apóstolo João por Jesus, conclui-se que José já havia morrido naquele tempo. Apesar de poucos detalhes, certamente pode-se afirmar que José, o pai de Jesus no sentido legal, era um homem de grande qualidade, fiel e obediente ao Senhor. Algumas lições que podemos aprender com a vida de José. A primeira característica que marca a vida de José é o seu temor a Deus. Certamente a Deus não é ter medo, e sim ter um amor profundo. E José tinha uma visão de oração e levava sua família ao templo todos os dias, no tempo da Páscoa. Então é necessário que, assim como José, nós também venhamos a ter temor a Deus, respeito e reverência pelo seu santo nome. Outra característica de José era a sua responsabilidade que se destacava. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar desposado com Maria, e ele assumiu seu compromisso ao ouvir a voz de Deus. José cumpriu a sua obrigação civil e foi fazer o recenseamento na época e no lugar certo, mesmo diante das dificuldades de ter a sua esposa grávida. A próxima qualidade que nós aprendemos com José é muito marcante, é a sua obediência a Deus. Por isso foi chamado de justo. Obedeceu à lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. Não havia coabitado com a sua noiva antes do casamento. Somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua mulher. Realmente, nós não sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que morreu antes de Jesus, e por isso que Cristo demonstrou ser responsável pela vida de sua mãe. Mas a história de José serve de exemplo para todos nós e tem muito a nos ensinar, pois viveu com um propósito de preparar os seus filhos. Nós não sabemos quando será o fim da nossa vida e devemos viver para Deus cada minuto do nosso viver, estando prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Talvez Deus tenha permitido que não soubéssemos o fim da história de José para mostrar que a paternidade é uma história sem fim, mas que os filhos educados para Deus dão continuidade eternamente. E aí, você gostou dessa história inspiradora? Então compartilhe, comente, inscreva-se no nosso canal para nos dar mais força e estaremos postando mais vídeos para o nosso crescimento espiritual.